No Evangelho de João, Jesus se revela como o caminho. Você pode crer em Cristo, mas jamais ter compreendido o significado de Cristo como o caminho. Se você não compreendeu o significado espiritual de Jesus como caminho, por onde você tem andado ou como você tem andado? Se não compreendemos o significado espiritual de Jesus como caminho, nós podemos entrar em encruzilhadas difíceis. Seguimos por atalhos ou até mesmo distâncias que nos manterá longe de Deus. Se Jesus se revela como o caminho, o que nós fazemos é entrar nele rapidamente. E andando por meio dele, chegamos ao Espírito do Pai. Então entramos no reino de Deus. Mas se não soubermos o que é o caminho, nós ficaremos ouvindo palavras, sermões, nós estudaremos as Escrituras, mas ainda não sabemos como aplicar na prática aquilo que Jesus é para cada um de nós, para nós andarmos nele. No livro de Isaías, Deus explica para nós o significado de caminho. É maravilhoso como Deus, através do profeta Isaías, pregou o evangelho e ensinou a respeito da verdade. Se alguém quer compreender o evangelho, leia o livro de Isaías. É nele que temos a revelação profunda, real e que nos faz compreender muitas coisas que estão nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Deus ensina sobre o caminho no capítulo 55, no versículo 7 a seguir. Vamos ler lentamente. Deixe o perverso o seu caminho. Prestem atenção quando a palavra caminho ou caminhos for mencionada. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Começou o evangelho. Lembre-se, o evangelho começa com arrependimento, conversão. Largue o seu caminho, deixe o seu caminho, pare de andar através deste caminho que você está acostumado. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de ti. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então nós vamos voltar, o que significa que nós estamos longe. Se não estivéssemos longe de Deus, nós não precisaríamos voltar a Deus. Jesus é o caminho para nós voltarmos a Deus, pois o Espírito Santo que nos desperta para o arrependimento. Mas veja o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo que os pensamentos é que são o caminho. Quando você está pensando, você está caminhando espiritualmente. Por isso que nós devemos nos arrepender. Arrepender é com nossos pensamentos, nosso coração. Então, compreenda isto. O caminho são os nossos pensamentos, mas este é o caminho mau. Este é o caminho do qual nós devemos nos voltar. Devemos parar de seguir a nossa mente. Se você creu no Evangelho, mas segue a sua mente, você pode ter crido, mas não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu, você está seguindo o pensamento de alguém. Isto é um caminho falso, um Evangelho falso. Pois que o Evangelho verdadeiro é Jesus como o caminho. Compreenda isto é muito importante. E digo, se vocês não se arrependerem de andarem no caminho falso dos seus pensamentos, como vocês chegarão ao Espírito de Deus? Vocês podem reunir todos os dias, vocês podem orar, vocês podem louvar, vocês podem estudar as Escrituras, mas se não estiverem andando no caminho que é Jesus, vocês não chegam ao Pai. Então, o caminho são os pensamentos. Mas vamos ver agora que Deus
diz que os pensamentos dele não são os nossos. O que são os pensamentos de Deus? É Cristo. É Cristo veio manifestar o que Deus é, porque diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus disse que a sua palavra não é dele, mas daquele que o enviou. Então, a palavra de Jesus é a mente de Deus. O que Deus pensa, Jesus fala. Jesus é o único que falou e expressou inteiramente o pensamento de Deus aqui na terra. Por isso ele é o caminho. Mas o que é o caminho como pensamento? Palavra. A palavra é a manifestação, a verbalização do pensamento. Então, quando Jesus falou, e essa palavra ficou escrita nos evangelhos, o caminho ficou claro como luz para nós andarmos. Então, vou dar o exemplo de como é andar no caminho que é Cristo. Ele disse, vocês devem ser um. João 17. Se vocês forem divididos, vocês não estão no caminho. Porque eu disse, e o desejo do meu Pai é que vocês sejam um. Veja minha palavra em João 17. As igrejas divididas é um pecado e uma desobediência diante de Deus e diante do evangelho único. Leia Efésios 4. Um só evangelho. É um só Deus, só um Espírito, só um corpo, só um batismo. É Deus em todos, o único Deus. Depois Jesus diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Se você não perdoa, você está seguindo o seu caminho. O seu caminho é sua mente. Então você não gosta de perdoar. Então você está seguindo a sua palavra. Por isto, o versículo 7 começa: deixa o perverso o seu caminho. Eu tenho que deixar de parar de pensar daquela maneira e de seguir aquela maneira de pensar. Isto é conversão. Quando eu deixar. Medite nisto. Você deve estar andando em algum caminho que o homem fez para você com a palavra dele. Por que as igrejas estão divididas? É porque o homem dividiu com a palavra dele, não Cristo. Só uma Bíblia. Só uma Bíblia para todas as igrejas. Só deveria ter um caminho. Mas há outros caminhos que o homem abre. Ele fala e as pessoas creem e obedecem a eles. Não é Cristo, não é Deus, não é o único Espírito Santo. Deixe o caminho que é o pensamento humano. Leia, se você quiser e deseja conhecer a verdade, mas que se você não deseja conhecer a verdade, quem desejará para você? Mas se você deseja conhecer a verdade, pegue a Bíblia. Isaías 55. Pode ler todo o capítulo 55 de Isaías. E você vai perceber o significado de caminho. Claro como a luz do sol. Portanto, examine o seu caminho, isto é, examine o que você tem seguido, o pensamento que você tem obedecido. O pensamento que você tem obedecido se tornou o seu caminho. Mas se ele é do homem natural, do homem carnal, pode ser um desvio. Pode ser a apostasia, isto é, está separado do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está guiando. Não é Jesus. Não é o Pai. Deixe isto. Volte para Deus, para que você entre em Deus. Olha o que Deus diz no versículo 7. Volte-se para o nosso Deus. Então você vai voltar para Deus. Há pessoas que acham que quando alguém deixa alguma divisão, está se desviando. A pessoa só se desvia após ele entrar no caminho, que é Jesus. Se ele deixar Jesus como caminho, isto é, se ele desobedecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra dos apóstolos, aí ele está desviado. O que é um desviado? É alguém que deixou o caminho que é Cristo. Desviar significa que você não vai chegar em Deus. Pela graça de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, estamos cada vez mais firmes e esperando no que prometeu e que é fiel. Portanto,
o significado espiritual de caminho é pensamento. Os pensamentos de Cristo são os nossos caminhos agora. Os pensamentos de Cristo é a palavra de Cristo. Ele diz para darmos a outra face. É caminho. Se alguém nos pedir para fazer algo, devemos fazer o dobro do que ele pediu. É caminho. Devemos emprestar para quem não paga. É caminho. Nós devemos ser um. É caminho. Portanto, abra os evangelhos, veja o que Jesus disse, o que Jesus ensinou e coloque em prática. Então você estará no caminho e chegará na casa do Pai, pois há lugar para todos nós preparados por Jesus. Amém. Fiquem na graça de Deus.